Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre tipos em objetos, predicado de tipos e limitação de tipos em TypeScript aqui, beleza? Eu já deixei aqui alguma coisa pronta aqui para eu não ter que digitar tudo, mas eu vou te explicar tudo aqui certinho, beleza? Então, suponha que eu esteja trabalhando com um servidor web, por exemplo, o Express ou o Koa, no TypeScript ou JavaScript aqui. E daí eu tenho uma requisição. Geralmente, nessa requisição a gente vai ter params, query, body, headers, method, enfim, a gente tem várias coisas na requisição. Aqui eu estou simulando que a gente só tenha body e query na nossa request aqui, beleza? Então eu estou criando a minha própria requisição, meu próprio tipo de requisição aqui. E é uma boa prática você não utilizar assim as coisas do framework em si, mas você criar a sua requisição, porque assim você não fica atrelado ao framework, você tem o seu próprio código aqui no caso, e o código do framework fica mais para fora da sua aplicação no caso, né? Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar com você é de tipo de objetos. Eu quero o seguinte, eu tenho uma requisição, eu recebo uma requisição e eu quero checar essa requisição. Beleza? Isso é super normal. A gente vai fazer a limpeza dos dados, a gente vai verificar se os dados estão corretos. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um user que eu quero passar na minha requisição, a gente vai fazer isso aqui, e eu quero checar o e-mail, eu quero checar o password, e isso aqui também, a checagem em si não vem ao caso. Eu quero te mostrar a tipagem aqui especificamente sobre essas coisas aqui, porque pode ser um pouco mais complexo do que a gente simplesmente checar esses tipos aqui dentro da função. Você vai entender aqui ao longo do vídeo aqui, beleza? Então eu quero passar esse user para dentro da minha requisição para que quando eu passar o meu user, o meu body seja desse tipo aqui, o meu query seja desse tipo aqui. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar generics aqui, beleza? Então, por exemplo, se eu quero um tipo para body e um tipo para query, eu posso eliminar esses n's e colocar generics. Só que isso faz eu ter um problema aqui. Agora, toda vez que eu chamar minha requisição, eu sou obrigado a passar esses dois tipos. E não é isso que eu quero. Eu quero que, se eu não quiser passar algum tipo, eu não passo. Beleza? Para a gente fazer isso, a gente pode definir um tipo padrão aqui para esses genéricos. Então, eu posso falar que o B é do tipo N e que o Q é do tipo N. E aí, eu caio em um outro probleminha. Eu quero também, se eu quiser, por exemplo, passar só a query sem passar o body, eu quero ter a possibilidade de fazer isso. E não tem como eu fazer isso, eu teria que ter uma outra interface. Então, se eu quiser fazer uma, entre aspas, gambiarra aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que se eu não passar nada para query, o que eu mandar para body vai servir também para query. Então, eu posso falar que o B é do tipo N e que Q, se não for enviado, vai ser do tipo B. Ou seja, se eu não envio B, tudo vai ser N aqui. Mas se eu enviar alguma coisa para B, o B vai ser daquele tipo que eu enviar e o Q também vai ser daquele tipo que eu enviar. E se eu quiser também passar duas coisas, eu posso passar uma coisa para B e outra coisa para Q. Beleza? Então fica bem flexível essa interface aqui. E aí você vê que na requisição eu tenho coisas que podem não estar definidas. Por exemplo, eu posso ter um body que não está definido, eu posso ter uma query que não está definida, não tem valor nela. Então aqui eu estou falando que isso aqui pode ser undefined, senão eu prendo a minha request. Toda vez que eu fizer uma requisição, vou ter que ter body e query. Por isso que eu estou fazendo assim, dessa maneira, beleza? E isso gera outro tipo de problema. Mas antes da gente falar desse problema, vamos resolver o problema. Eu falei que eu queria passar o user para cá, né? Agora eu posso fazer isso, porque agora eu tenho genéricos aqui recebendo. Então eu posso fazer assim, quando eu chamar o meu type ali, minha interface. E aí, o meu body vai passar a ser do tipo B, que vai ser aqui, deixa eu passar aqui para você ver, ó. O meu body vai ser do tipo B, que é my user, e o query também vai ser do tipo B. Aí você vê que os dois ficaram com o mesmo tipo, e pode dar a entender que a minha query tem algum valor, e ela não tem. Então, se eu quiser definir ela como qualquer outro tipo, eu posso fazer isso aqui. Agora, o meu body tem my user e a query tem nada, unknown, beleza? E aí, o que eu quero te mostrar, a primeira coisa que eu quero te mostrar é a limitação do tipo, né? A gente vai fazer um type guard aqui, falando que, olha,
A gente sabe que TypeScript é convertido para JavaScript e que podem ocorrer coisas no JavaScript que a gente não espera. Por exemplo, no TypeScript isso não ocorreria, mas no JavaScript eu posso receber nada aqui. Eu posso não receber esse parâmetro de request aqui. Então a primeira coisa que eu gostaria de checar era if, diferente de request, eu faço qualquer coisa aqui. Se não existir uma requisição, posso dar um return e aí a minha função aqui não vai continuar. Mas eu não gosto de fazer isso, porque se eu fizer isso aqui, por exemplo, suponha que a minha função retorne um number aqui, número 1. Se essa função retornar isso, e aqui eu fizer essa checagem dessa maneira, o que vai ocorrer é que a minha função sempre vai retornar mais de uma coisa. Ou seja, ou é um número que eu mandei ali, ou é undefined. E eu não gosto muito disso. Então eu gosto sempre de lançar um erro. Se tiver que lançar algum erro na aplicação, então que lance o erro aqui já de cara, beleza? E daí quem for usar a função, trata esse erro lá na frente. Mas beleza, então a minha função vai lançar o erro, agora você vai ver que ela só retorna um tipo. E aí, se eu quiser ser específico quanto a isso, eu posso falar, olha, a minha função vai retornar um number, ou pode ser um boolean, para ficar mais assim, é validação, né? Pode ser um boolean, e aqui a gente muda para true, por exemplo. Ou pode ser never. E o never significa, essa função pode retornar um boolean ou lançar um erro. Beleza? Então é basicamente isso aqui que eu fiz aqui. E daí, suponha que eu queira, eu te falei que eu queria pegar os dados daqui de dentro, né? Suponha que eu queira fazer algo assim, ó. Eu posso fazer de outras maneiras, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Request, né? Ponto body, e aí ponto a coisa que eu quero pegar, ponto e-mail. Você vê que, de cara, o meu e-mail pode ser undefined, no caso, né? E eu não queria isso, eu queria que o meu e-mail fosse uma string. Por que isso aqui está acontecendo? O meu e-mail é undefined porque o TypeScript sabe que meu body pode não existir. Se meu body pode não existir, isso pode lançar um erro se eu escrever esse código dessa maneira. Mas eu vou deixar esse código aqui assim para eu te mostrar como que a limitação de tipo funciona aqui, né? O afunilamento do tipo aqui. Nesse momento, eu sei que eu tenho uma request, mas em nenhum momento eu estou checando nada de body ou e-mail. Mas a partir do momento que eu checar se o body existe e eu não deixar o TypeScript passar para baixo disso aqui, por exemplo, se eu checo aqui se o body existe e aqui, se não existir, eu lanço um erro, aqui o body vai passar a existir. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma limitação do meu tipo. Eu estou diminuindo mais o meu tipo, falando que, olha, aqui, nesse lugar do código, body existe. Para eu fazer isso, é só simplesmente eu checar se o body existe. Então, diferente de request.body, se não existir a request ou a request.body, lança um erro. Você vê que agora o TypeScript não reclama mais, porque ele sabe que o body existe aqui. Beleza, até aqui tudo bem. Isso aqui é a parte simples, né, no caso. Então, se eu quisesse pegar o password, request.body. Se eu quisesse pegar fazendo destructuring, você vai ver que a tipagem vai ficar meio estranha aqui. Deixa eu fazer para você ver, request.body.password. Você vai ver que aqui, ó, o que ele vai falar é que o meu password é n. Aqui, no caso, eu fiz errado aqui, ó. Aqui tá certo, ó, vai funcionar. Meu password é uma string, mas se eu não estivesse fazendo o typeguard do body aqui, você vai ver que a tipagem vai ficar meio estranha. Agora, você tá vendo que aqui voltou a dar erro, porque eu não estou checando, o body pode não existir e o objeto pode ser undefined. E nesse caso aqui, o meu password, que era para ser uma string, está sendo n, porque o TypeScript não conseguiu inferir o tipo. Beleza? Então, sempre que eu for buscar algum dado de algum objeto que está muito no fundo daquele objeto, é importante eu fazer esse tipo de checagem aqui, essa limitação do tipo. Isso só vai acontecer se o seu body for opcional, no caso aqui, né? Se ele puder ser ou o tipo que você mandar, ou undefined, que é com essa interrogação, e a query também é a mesma coisa. Se eu tirasse isso daqui, eu não precisaria fazer essa checagem aqui, beleza? Continua funcionando. Então, dito isso, o que eu quero te falar, o que eu mais queria te falar, na verdade, nessa aula, é o seguinte, é essa função aqui embaixo, ó. Imagina o seguinte, eu tenho que checar várias coisas no objeto, eu tenho que checar várias chaves do objeto, várias coisas aqui. E eu não quero fazer tudo dentro dessa função, então eu quero delegar o serviço de checar um objeto para outra função. Como é que eu faria isso? Eu posso mover essa checagem aqui para outra função. Só que você vê que essa checagem ela é bem específica. Eu estou checando a request, se ela existe, e se o body existe na request.
ou seja, super específico. Agora imagina o seguinte, eu quero checar qualquer objeto. Eu quero falar, olha, mandar para a minha função, olha, esse objeto tem determinada chave, e o TypeScript tem que me retornar um tipo, e veja bem, é um tipo que tenha aquela chave, ou não. Beleza? Então, deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Imagina que eu queira receber um objeto. Vou receber um objeto aqui. E aí eu tenho que tipar esse objeto. E aí aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complexas do que o convencional. Eu quero receber um objeto de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não precisa ser um objeto específico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber um generic aqui. Vou falar que esse generic é pelo menos um objeto, certo? Então, eu vou limitar o tipo desse T aqui, porque eu poderia fazer assim, ó, T e T, aqui no caso. Se eu fizer isso aqui, eu posso mandar qualquer coisa para esse T, e aí isso não vai funcionar da maneira que eu quero. Então, eu quero limitar esse T para que ele seja pelo menos um objeto, qualquer objeto, beleza? Para eu fazer isso, eu faço extends record, e aí eu vou colocar NN, beleza? Aqui no caso seria string, number e symbol, beleza? Mas eu vou deixar NN para ficar mais simples para a gente escrever aqui. Eu vou desativar essa regra do N aqui, só para a gente ter. Então, beleza. Agora eu já tenho o objeto, então esse T significa qualquer objeto. E aí eu estou falando que o meu objeto aqui é do tipo T, que é esse tipo aqui que eu estou recebendo. Beleza, feito isso aqui, eu quero agora a chave. E aí, qual que é o tipo da chave? Poderia ser uma string, mas eu vou te explicar exatamente o que eu quero fazer. Eu quero que essa chave esteja presente nesse objeto, beleza? Então, eu quero que o tipo dessa chave, o valor dessa chave aqui, o nome dessa chave, esteja presente nesse objeto. Então, por exemplo, nesse caso, se eu mandar um user para dentro aqui, no caso, eu quero que as chaves aqui sejam pelo menos e-mail ou password. Beleza? Para eu fazer isso, eu vou fazer assim, ó, vou pegar um outro tipo K e vou falar extends key of T. Ou seja, aqui eu coloquei no lugar errado, tá parecendo que eu coloquei no lugar errado. Deixa eu ver aqui o que tá aparecendo. Que extends key of T, peraí. Vamos ver, foi aqui mesmo, é aqui mesmo, que extends, que eu escrevi errado, T, beleza. Então, aqui é isso que eu te falei. O T é um objeto qualquer. O K é uma chave que está presente nesse objeto qualquer, beleza? E aí eu vou falar que a minha key, que eu vou receber aqui, é do tipo K, beleza? Aí, agora que vem o predicado de tipo, o que eu vou fazer? Essa função, ela vai retornar boolean, ela vai validar alguma coisa, que ela vai validar se a chave existe no objeto, e vai retornar um boolean, true para existe e false para não existe. Então, eu vou fazer assim, ó, return key in object, beleza? Basicamente isso que eu quero fazer. Essa chave existe nesse objeto? Se existir, beleza. Só que deixa eu te mostrar uma coisa. Imagine que eu cheque aqui se a requisição existe, a mesma coisa. E aí eu quero checar aqui, ó. Diferente de a minha função que eu já escrevi. Que exists request.body. E aí, aqui eu quero mandar a chave, que seria body. Só que eu não quero fazer isso dessa maneira, lembra? Eu já estou recebendo um objeto e uma chave, então eu não preciso da chave aqui. Então, só isso aqui e isso aqui eu não preciso mais, beleza? Essa checagem, ela já faz o que eu estava fazendo ali antes, checando se a chave existe. Só que por algum motivo o TypeScript não entendeu isso. E aí, agora volta tudo a dar erro aqui embaixo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar um predicado, eu tenho que falar para o TypeScript, olha, se retornar true, esse objeto que você acabou de checar, ele é do tipo tal, ele tem a chave body, ele tem a chave query, enfim, qualquer coisa que você quiser. Então, o que eu vou falar? Aqui na tipagem do retorno da função, eu vou falar que o objeto eu estou falando, esse objeto que você acabou de checar é desse tipo aí. Então, o objeto é do tipo T. Isso é meio óbvio, né? O objeto é do tipo do objeto que eu estou recebendo, porque eu não mudei o objeto aqui. Mas uma outra coisa que eu quero fazer é colocar a chave que eu estou checando aqui como requerida. Então, para eu fazer isso, eu vou falar assim, ó, no caso, e daí required,
E aí aqui eu vou pegar somente a chave que eu quero colocar como requerida. Então, pick TK, beleza? Então, eu estou pegando a chave que eu estou recebendo de dentro do objeto que eu estou recebendo aqui. E essa chave, se ela não for requerida, ela vai passar a ser requerida. E você vê que agora o meu e-mail voltou a funcionar, ou seja, minha função está fazendo o que eu te falei, que é o predicado de tipo. Ela está checando um objeto e ela está retornando, na verdade, um tipo diferente para o TypeScript. Ela está informando para o TypeScript, olha, esse objeto que eu acabei de checar, se der verdadeiro, ele tem essa chave que você acabou de checar, que é essa chave body aqui. E agora eu posso passar em diante, seguir adiante aqui. E essa função ficou um pouco mais complexa do que o normal, porque a gente está fazendo algo genérico para ser usado com qualquer objeto. Então, se eu tivesse, por exemplo, um outro objeto, export type token, por exemplo, que retorna um refresh token, que é uma string. Se eu checar isso aqui, ó, e tentar pegar na query, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, vamos checar a query agora. E a query a gente não passou um valor para ela, né? Então, key exists, request, eu quero saber se a query exists, né, no caso. Então, a query vai existir. Então, eu posso passar a usar a query aqui, ó. Posso fazer o que eu quiser com essa query aqui. Só que eu quero pegar de dentro da query o token. Então, eu quero fazer alguma coisa assim, token, refresh token, né? Refresh token igual request.query, e eu não tenho nada na minha query, porque eu não passei o tipo aqui, então vamos passar esse token para cá. E agora, se eu quiser pegar o refresh token daqui de dentro, olha só, ele funciona normalmente. E se eu não tivesse checado se a query existe aqui com a minha função, ó, ele passa a dar erro falando, olha, esse objeto seu possivelmente é undefined. Beleza? Então, isso aqui que eu estou fazendo é a limitação de tipo. Toda a checagem que eu estou fazendo aqui é a limitação de tipo. Já o que essa função que eu te mostrei que faz é o predicado de tipo. Ou seja, ela retorna true ou false, e aí dependendo do valor de retorno, se for true, o valor de retorno dela vai ser isso aqui. Se for false, o valor de retorno dela provavelmente vai ser o t só normal aqui. Beleza? Então, é basicamente isso que eu queria te falar nesse vídeo. Um pouquinho mais complexo do que o normal, mas eu espero que você tenha entendido. Vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!